Futebol Globo CBN. Yuri Alberto, rebote, levou na mega, bateu pro gol! Do Corinthians! Yuri Alberto! Falta marcada para o Santos, segundo tempo de jogo, 47, vai até 53. Atenção Santos, 3 na bola, Gabigol pede para bater, Gabriel Menino perto da bola, todo mundo lá para ataque, lá vem Santos, Gabigol partiu perto da esquerda, pro gol! Finalzinho do jogo, Gabigol! Bate falta, a bola passa pela barreira, passou no meio da barreira. Goleirão caiu, fez a defesa parcialmente, mas o toque do Hugo foi insuficiente, a bola passa por ele, vai pra rede, balança a rede do Timão. Santos empata no finalzinho, uma bomba do Gabigol. Momento do Esporte. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Leonardo Dai, bom dia para você. Bom dia, Cássia. Bom dia ao ouvinte do Jornal da CBN. Leonardo Dai, o que está acontecendo nessa semana com os chamados times grandes aqui de São Paulo? A gente já falou do Palmeiras, a gente já falou do São Paulo e hoje a gente vai falar do Corinthians, que deixou a vitória escapar ontem no Clássico. Contra o Santos, ou seja, nenhum dos quatro venceu no meio de semana, né? Porque o São Paulo perdeu, o Palmeiras perdeu, o Corinthians e Santos jogaram um contra o outro, como não dava para os dois perderem, os dois empataram, né? Mas no caso do Corinthians chama muita atenção esse empate, porque o jogo se ofereceu para o Corinthians, assim, incrivelmente no primeiro tempo. Corinthians no primeiro tempo perdeu um pênalti, fez um gol, um belo gol com o Yuri Alberto, que foi o mesmo jogador quem perdeu o pênalti. Corinthians teve várias chances de fazer mais, Corinthians dominou amplamente o jogo, ficou só 1-0. Aí no segundo tempo, o tempo foi passando, o Corinthians foi recuando, o Santos foi melhorando. E assim, o Santos com dificuldade, como sempre, mas estava 1-0 só, né? Podia acontecer qualquer coisa. E aconteceu. Aconteceu uma falta mal marcada, um chute do Gabriel Barbosa, uma falha do Hugo Souza e o Santos empatou o jogo. Aliás, o que tem de estrela o Gabriel Barbosa é impressionante. Ontem eu falava na transmissão, né? O Gabriel tem uma estrela que é o seguinte: se ele passar na frente de um cavalo, o cavalo quer o sapato dele para dar sorte, né? Assim, impressionante. Ele nasceu para gol importante, o Gabriel Barbosa. Não jogou quase nada ontem, muita dificuldade, mas na hora da falta ele vai lá e decide. E agora os dois times com 5 pontos, uma vitória, 2 empates e uma derrota, mas para o Corinthians um saldo bem pior no jogo de ontem, no sentido da sensação do empate. Para o Santos pior porque jogou pior, então uma preocupação maior. Mas pelo resultado do jogo em si, o Corinthians lamenta mais porque tinha tudo para ganhar o jogo ontem. Tá certo. E nós temos aí a situação do São Paulo no final dessa rodada. Tá em qual posição? 14ª? 14º lugar, que no dicionário está lá definido como uma posição acima da zona de rebaixamento e um ponto acima da zona de rebaixamento, né? O São Paulo, com as vitórias ontem do Botafogo de Ribeirão Preto e do Guarani, perdeu mais 2 posições, está em 14º lugar na classificação e sábado pega o Palmeiras em Barueri às 18h30. Às 5 da tarde, o Noroeste joga contra a Ponte Preta em Campinas. Se o Noroeste ganhar esse jogo, São Paulo entra em campo contra o Palmeiras dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. E tem 2 clássicos agora pela frente no campeonato, né? Um contra o Palmeiras e um contra o Santos. E depois tem mais 2 rodadas contra a Primavera e Ponte Preta na fase final. É uma situação que eu acho que não é dramática em termos de rebaixamento, mas é incômoda sem dúvida. Pelo menos na Copinha tá indo bem. Ontem venceu o Ibrachina por 4-1. Domingo a final da Copinha, São Paulo e Cruzeiro. E tem que ver como é que fica a situação do jogo do Santos no Campeonato Paulista agora, né? Porque o Santos domingo joga contra o Red Bull Bragantino, a princípio em Itaquera. Então tem que ver se vai conseguir mesmo jogar em Itaquera com o São Paulo jogando no Pacaembu, questão de segurança e tal. Isso deve ser definido ainda hoje, mas fato é que na Copinha, sem dúvida, domingo, Pacaembu, São Paulo e Cruzeiro na grande decisão.
Aproveitando que você falou da Copinha, Dai, o que a gente teve de destaque nessa edição do torneio? O torneio que sempre traz nomes bacanas aí para o nosso futebol. Eu acho que tem uma tendência, né? Assim, primeira coisa, a Copinha está muito prejudicada pelo calendário apertado do futebol profissional, né? Muitos jogadores do Sub-20 estão subindo para o time de cima para dar uma força nesse começo de estadual, enquanto os profissionais estão, né, ali voltando de pré-temporada e tal. Mas eu acho que o time que está dos principais times aqui de São Paulo, né, o que conseguiu revelar mais jogadores foi o São Paulo. O São Paulo já é o atual campeão, o São Paulo tem uma geração boa que já está ajudando bastante o time de cima, né, na categoria de base. O São Paulo, acho que tem vários jogadores aí desse time finalista que estão despontando muito bem para ajudar o time de cima. O Igor Felisberto, um deles, tem jogado muito bem. O Isaac, que fez gol ontem, tem jogado muito bem. O Paulinho tem jogado muito bem também. Tem o Pedro Ferreira, que até já passou no time profissional também. São Paulo com vários jogadores aí que podem ajudar bastante o time de cima nessa temporada e nas próximas. E claro, domingo na final da Copinha contra o Cruzeiro. Lembrando que na geração do ano passado já tem aí alguns jogadores que já estão ajudando o time de cima várias vezes, inclusive o destaque da Copinha do ano passado, né? O Rian, que acabou depois se machucando, tá voltando de lesão ainda. E essa geração finalista desse ano também tem bons nomes aí para essa próxima temporada. Muito obrigada, Leonardo Dai. Até mais. Até mais.